Estamos no ar. E você sabe que quando o entrevistado que a gente traz hoje novamente aqui participa do programa, pelo tema ser muito denso, nós queremos desde já agradecer a todos os nossos parceiros internautas que nos enriquecem com as suas divulgações, né, dentro do programa. Mas é que nós estamos muito próximo da eleição, gente. Nós temos que aproveitar agora segundos, porque esses segundos valerão por 4 anos. Então, todo cuidado é pouco. Então, vamos nos ater bastante neste programa. Vamos divulgá-lo, multiplicá-lo, não por mim, não pelo programa, pelo conteúdo que nós pretendemos trazer para vocês, tá bom? Agradecimentos à Dinda, agradecimentos a Lipet Friend, agradecimento a todos vocês. Mas hoje nós vamos centrar realmente no Rafael Moya Filho. Este cidadão que, depois de aposentado, foi fazer um curso universitário para aperfeiçoar-se ainda mais, escreve para jornais do Brasil inteiro. Então, quer dizer, uma pessoa capacitada, pessoa que escreve de Getúlio Vargas, né, Rafael? De Sarney a Temer. De Sarney a Temer. De Sarney a Temer. Quer dizer, é pessoa que entende do meandro da política realmente, né? Ainda mais a nossa aqui. Esteve à frente, infelizmente não está mais na ativa, mas já tem gente querendo, já mesmo mudando o nome, voltar, porque foi um marco importante para a cidade da Batra, não é mesmo? Então, vamos começar para a gente aproveitar bem o tempo. Seja bem-vindo, meu caro Rafael. Obrigado. E eu já começo perguntando o que pode e o que não pode divulgar, porque a gente observa que agora as coisas começam a ficar, dá desespero. Agora começa a dar desespero. Então as pessoas começam a divulgar coisa que precisamos saber se pode, se não pode. Fazer aquela sujeira 48 ou 24 horas antes da eleição, com o santinho distribuindo nas portas dos pontos de eleição. É possível isso, além da sujeira que faz, além do desgaste para os servidores municipais. O que você pode responder para a gente? Olha, a propaganda eleitoral ela começou em 27 de setembro e ela vai até o dia anterior à eleição, em novembro, 14 de novembro. É possível você, nesse período, né, e fazer propaganda na internet, distribuir material gráfico, etc. Todo o material que o candidato precisa para ser conhecido, para levar seus projetos. Ele pode fazer caminhada, carreata, acompanhado ou não de som. Tudo isso ele pode fazer até a véspera da eleição. Agora, o que não pode? O que é proibido? O que é proibido é a boca de urna, é distribuir santinho, papéis, fotografia, enfim, na véspera, no dia da eleição, nos locais. E uso de camiseta? O uso de camiseta é permitido. É permitido. O Precisa pôr do avesso ou não? Pode usar normalmente? Não. O eleitor pode ir votar com a camiseta, com as cores, com bottom, com broche, desde que ele se mantenha em silêncio, educadamente, dentro do local onde será a votação e no colégio. Então, ele não pode chegar lá com corneta, fazendo barulho, bandeira. Não, isso não. Ele tem que se portar silenciosamente, educadamente, né? Certo. E aí sim, ele pode portar a camiseta, o bottom, sem problema nenhum. A lei permite. Falando em lei, proibida a chamada boca de urna, que artigo é esse? Sim, é proibido. Que inciso é esse? É proibido pelo que lei é esse? É artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei 9.504, de 97. Perfeito. Né? A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, além do processo, além da detenção. Perfeito. Quem tem cargo eletivo, seja legislativo ou executivo, quando tem que se afastar?
Olha, no caso do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, eles não precisam se descompatibilizar. Eles podem continuar trabalhando normalmente enquanto estamos no período eleitoral. Então é por isso que nós estamos vendo as sessões da Câmara, por exemplo, ocorrendo de forma natural, apesar da pandemia, mas com as restrições da pandemia. Mas elas perante a lei, sem problema nenhum, a lei eleitoral, né? Elas estão transcorrendo de forma natural. Agora, eles podem, da tribuna, pedir voto ou não? Não. Isso porque é de bom tom. Para todos diriam que seria questão de bom senso, mas como que infelizmente tem gente que não tem. Não, mas é verdade. É verdade. E é por isso que você percebe, você assiste a sessão e é como se eles não estivessem concorrendo. Você pode ver que isso no Brasil inteiro, obviamente. Agora, até quando o executivo municipal pode, durante a campanha, aparecer mostrando obra que está realizando? Perfeito. Isso pode ser encaixado como uso da máquina para a campanha? Sem dúvida alguma. A lei, ela limita a 3 meses antes da eleição. Então, como a eleição é em novembro, 15 de novembro, é 15 de agosto. Até 14 de agosto, ele poderia. Porque nós já estamos chegando na eleição. Então, ele não pode fazer isso. É verdade. Certo. Agora, e se fizer? Aí ele pode ser penalizado, inclusive perder Pode ser impugnado. Impugnado, exatamente. Perfeito. Pode chegar à impugnação. Botar o rosto assim atrás, estão fazendo as obras, ele bota o rosto assim e tal. Nem outdoor, nem foto, nem nada. No dia de uma inauguração. E é por isso que você percebe que no Brasil inteiro há uma retração. Os políticos evitam de fazer a obra porque eles sabem que eles vão ganhar muito pouco ali em termos de marketing, porque eles não vão estar presentes, não vão fazer discurso, etc. e tal. Mas no horário político pode? Ele pode, no horário político, divulgar os seus feitos, aquilo que ele realizou, está realizando. Isso ou que vai realizar. Ou que vai realizar, isso é possível. Perfeito. Sem problema. Gente, aqui não tem nome de candidatos e nem situações que esteja a favor de ou contra de, entendeu? São coisas que aqui infelizmente eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo, eu tenho que perguntar, porque o povo precisa saber, senão de repente engole coisas que não precisa engolir, né? E às vezes regurgita coisa que pode dar errado. Falando em dar errado e em dar certo, quando tem que fazer alguma acusação ou alguma denúncia, tem algum local, telefone, algum espaço para poder fazer isso? Ou tem que ser com polícia ou justiça eleitoral? Ele tem que procurar a justiça eleitoral, cartório eleitoral e fazer a sua denúncia, obviamente com as provas, com tudo certinho. Não vai lá simplesmente falar, não, o Rafael... talvez, não sei, eu acho que vi. Não, ele tem que ir lá, fazer a prova e aí eles vão montar um processo e vão encaminhar ao juiz eleitoral. E é ele, magnânimo, que vai então definir se aquilo é um crime eleitoral, se não é, enfim. Nós já tivemos aí alguns casinhos, algumas coisas leves, mas enfim, o juiz é que dá... Que é a última palavra. É a última palavra. Isso, sem voltarmos a falar de como se chega ao coeficiente eleitoral, você teria algum caso prático, assim, de números mesmo, para que a pessoa que está nos assistindo possa saber a importância de ir votar? A gente, às vezes, ouve a pessoa falar assim, eu já fiz 70 anos, eu não vou votar mais. É um direito dele, a lei permite. A lei permite. Tá certo. Entraria no branco, no nulo ou nenhum dos dois? Não entraria em nenhum dos dois. E também não interfere nos votos? Não vou, simplesmente não vai, é um direito que tem. Certo. Agora a pessoa não tem 70 anos e fala, eu tô cheio.
eu estou cheio, Aí é uma ninguém presta e eu não vou votar. Aí é uma abstenção, e ele vai pagar uma multa por não ir à eleição, por não votar. Né? Agora, o que é pior... É 69 anos. Certo. E de 16 a 18? É livre também, tem o livre-arbítrio, pode ou não. Que não tem nem punição. Exatamente, é igual a pessoa com mais de 70 anos. Mais de 70 anos, tá. Agora, além da multa, qual o prejuízo que ele pode ocasionar para o município que ele mora? Você fala aquele que está apto, aquele que está apto 69 e não vai votar. No quociente eleitoral. Sim. A abstenção, ela reduz e muito. Isso tem aumentado muito, Purini. A cada eleição isso tem aumentado muito. É muito ruim. A abstenção, ela tá girando aí em torno de 25%, 30%. É muita coisa. Nosso eleitorado, um eleitorado de 200, hoje, vamos supor que seja de 270 mil, são 51 mil. Certo. De 270 menos 51 mil. É muita coisa, né? E aí, então dá um exemplo pra gente. Vamos lá. Se você o Bruninho nosso é vereador. Desculpa, se você tiver 250 mil eleitores, são 75 mil pessoas se você tiver 30%. Então, é muita gente. Elas vão pagar uma multa, a maioria delas não sabe que essa multa é revertida para os próprios partidos, que ela supostamente não gosta, não quer saber, mas ela está alimentando financeiramente esses partidos. Então, isso reduz drasticamente os votos válidos. E são os votos válidos que definem uma eleição, tanto para prefeito quanto para vereador. E o voto válido, ele não inclui também o voto branco e o voto nulo. Então, se você tirar branco, nulo e abstenção, você tem uma situação, por exemplo, Bauru. Em 2016, nós tivemos, tirando esses três, 176 mil votos. De um total de 270 mil. 270? Enfim, quase 100 mil votos. Muita coisa, muita coisa. Você deixa de votar no legislativo, você deixa de votar para prefeito. Então, é um pedido, é uma coisa que a gente tem falado muito, não deixe de votar, porque o quociente eleitoral, ele decide a eleição, no caso do legislativo, principalmente. E ainda mais agora que não tem voto vinculado. Não tem coligação. Não tem coligação. Não tem coligação. Então... Quer dizer, quem votou, o voto... Exatamente. É do vereador e do partido. Do vereador e do partido. E para que as pessoas entendam, porque muita gente não sabe o que é quociente eleitoral, o que é natural, não vai aí nenhum demérito. Por natural. Favor, por isso que nós estamos fazendo o programa aqui justamente para dar oportunidade para todos. Se você tem 170 mil votos válidos, certo. Esses votos não contemplam o nulo e o branco, certo. E as abstenções. Certo. Então sobrou 170 mil. Aí isso aqui nós vamos chamar de voto válido. Certo. Nós temos 17 cadeiras para preencher as vagas na Câmara dos Vereadores. Logo, 170 mil dividido por 17, nós vamos ter que 10 mil votos elege um vereador. Cada partido que chegar a 10 mil votos da eleição, elege um vereador. Se ele chegar a 20 mil, ele elege 2 vereadores. Mas como ele vai saber quem é quem? Dentro da lista do partido, ele vai pegar os mais votados. É por isso que, às vezes, tem aquela situação que as pessoas ficam bravas. O João teve 2.500 votos. O partido dele teve 20 mil, então elege 2 vereadores. O João, com 2.500, era o primeiro. E com 2.000 votos, o José Amâncio, ele é o segundo colocado. Então, o João em primeiro, o João estão eleitos. Porque o partido conseguiu 20 mil votos nesse exemplo que nós acabamos de dar. Aí o que acontece? Num outro partido, teve 9.800 votos. Não conseguiu fazer um vereador. Só que dentro do partido, o Zequinha teve 7 mil votos. Ele não está eleito. E aí as pessoas ficam desesperadas. Mas como ele teve 7 mil votos e não entrou, e o João teve 2.500 e entrou. Justamente por essa conta que é feita para dar uma igualdade no processo. Né? Por isso que existe esse... E esses 7 mil votos não vai para ninguém. É perdido. Ele teve esses votos e não conseguiu se eleger. Em Bauru nós já tivemos essa situação, no Brasil o tempo todo nós temos essa situação, faz parte do sistema. Então o partido tem que conseguir atingir o quociente eleitoral. É por isso que a gente fala, quanto maior o quociente eleitoral, melhor para os bons candidatos,
melhor para os bons partidos. Quanto menor o quociente eleitoral, você elege qualquer um. E aí é o perigo. Você pode estar elegendo pessoas despreparadas, pessoas que têm um passado que não é o que a gente gostaria, enfim. E é por isso, então, que a gente fala, precisa ter o maior número de votantes no primeiro turno, principalmente no primeiro turno. Por quê? Porque nós elegemos os vereadores da nossa cidade. Então é importantíssimo não votar em branco, não votar nulo. Por quê? E se votar só no partido? O voto é somado tranquilamente. E para vai efeito... para o mais votado. Exatamente. Por efeito de quociente eleitoral, está normal. Isso aí pode. Tá certo. Isso aí pode. O que não pode é você anular branco ou abstenção. Você derruba o quociente eleitoral. E aí você favorece os partidos corruptos, os partidos fracos. Aí, de repente, a pessoa fala assim, mas eu não votei nesse canalha. E ele tá lá de novo no Congresso, tá lá de novo no Senado, tá lá de novo não sei aonde, na Câmara, papapá, parará. Não votou por quê? Houve acúmulo de votos em um candidato só e ele foi dividido por Muitas vezes sim, muitas vezes acontece isso. É o que a gente chama de puxador de votos. Então você tem um palhaço, um ex-jogador de futebol de um grande clube, ele vai lá e vai concorrer à eleição. Ele atrai milhões de votos. 2 milhões de votos ele teve. O problema não é ele. O problema é que o partido dele vai fazer o quociente eleitoral com sobras. E vai pegar onde os candidatos? Na lista. Então, na lista, muitas vezes, você tem pessoas indesejáveis. Pessoas que a sociedade até não votaram. A pessoa teve 1.500 votos, 2.200, 1.300. Aquele lá teve 1,5 milhão. Ele leva com ele para Brasília aqueles lá. Ou para a Câmara, ou para a Assembleia Legislativa. Ou aqui no caso... No nosso caso, nós temos menos essa incidência de puxadores de votos. Isso aí é para a Câmara Federal e Assembleia Estadual, mas mais mesmo é para federal. Aí, os partidos pegam os candidatos para essa finalidade. Perfeito. Então, quantos votos cada partido tem que ter para eleger o seu edil, o seu vereador? Isso. Já foi respondido já aqui para nós, que no caso dos prefeitos, vale o sistema. O prefeito é diferente. No caso do prefeito, se nós tivermos 170 mil votos, conforme o exemplo que nós demos anteriormente, perfeito. Quem vai estar eleito? Se um candidato tiver 50% dos votos mais um, ou seja, 85.001 votos, ele está eleito. Acabou a eleição, primeiro turno, ele já vai tomar posse em janeiro. Porém, se ele não atingir 50% dos votos válidos mais um, aí nós temos segundo turno. Ou seja, os 2 mais bem votados, candidatos a prefeito, irão para uma segunda eleição, que a gente chama de uma segunda eleição. Começa tudo do zero e os 2 vão disputar essa vaga à prefeitura sozinhos, só os 2. Veja a importância do voto válido. Se você tem um voto bastante, 250 mil votos válidos, é muito difícil para o candidato que não é tão bom atingir esse quociente, essa quantia. Agora, se você tem a redução cada vez maior disso, corre-se o risco de você ter um candidato que você fala, mas ele não era o ideal. E aí ele faz as coligações. Sim, que é permitido, né? E pode ainda acabar sendo eleito. Perfeito. Quais os cuidados que as mulheres nos partidos têm que tomar para não serem enganadas como aconteceu nas últimas eleições? Puxa, é uma boa pergunta, é uma pergunta complicada. As mulheres são aproximadamente 52% do total dos eleitores do país. Mas a representatividade delas na vida pública é muito pequena. Tem poucas mulheres nos partidos, poucas mulheres nas assembleias, nas câmaras, em Brasília. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, ele exigiu uma cota obrigatória. Todo partido tem que ter 30% de mulheres na sua composição. Né? Certo. Num primeiro momento, todo mundo falou, poxa, legal, isso aí dá um incentivo e tal. Porém, infelizmente, não deveria ser assim. Deveria ter 50%, 40%, 80%, 60% de mulheres participando. E não precisar ter uma cota onde eles garantam só esses 30% e depois põe 70% de homens, né?
E as mulheres, muitas vezes, foram, em 2018, usadas como laranjas. Ou seja, o partido pegava várias mulheres e dizia, ó, vocês não precisam sair de casa. Nós vamos fazer o santinho para vocês, vamos fazer a campanha e tal. E essas inocentes, de um jeito simples, não sabiam de nada. Elas estavam sendo usadas. Ou seja, elas faziam parte da cota, o dinheiro do fundo eleitoral vinha para o partido não gastava aquilo que ele dizia que estava gastando. O que é crime eleitoral, a gente sabe disso. Então isso é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito à mulher. Em vários países do mundo, Nova Zelândia, Alemanha, nós temos mulheres no topo da política, como primeiras ministras, excelentes, diga-se de passagem, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso da Alemanha, mulheres firmes, mulheres inteligentes. Foi na Inglaterra? Como foi na Inglaterra. Então, infelizmente, é uma coisa que a mulher precisa se impor, ela precisa realmente participar, ela precisa fazer parte disso. Cada candidato, inclusive, tem uma conta particular, né? Sim. E essa conta, ela tem que prestar conta. Sem dúvida nenhuma. Depois do partido. Recibos então, quer e dizer, tudo certinho, gráfico, o que ela gastar, o que o candidato gastar. Porque se alguém vier falar assim, não, eu dei 10 mil para essa pessoa, não, ele vai ter que provar os 10 mil, tudo porque ela deverá também ter e o tribunal é rigoroso com relação a isso, nós sabemos, e a pessoa pode sofrer sanções pesadas da lei, caso não faça. Né? Certo. É isso que ele falou, é muito importante. Nós não tínhamos mulher pilotando avião até um pouco tempo atrás. Hoje nós temos mulher pilotando os maiores aviões. Então, é necessário a participação das mulheres na política brasileira. Quem sabe a gente comece a mudar um pouco essa situação que nós vivemos. E sem se deixar ser manipulada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós já tivemos mulher já no poder, mas que infelizmente foi manipulada e aí deu o que deu, né? Sem dúvida. E aí passa a responsabilidade de uma pessoa generalizando para todo o universo. O que não pode. Porque nós já tivemos homens na mesma situação e nem por isso deixaram de ter homens se candidatando novamente. Né? Então é uma coisa que precisa de muito cuidado, mas a mulher, logicamente, tem que se impor e fazer valer a sua capacidade, sua inteligência, sua honestidade, seus propósitos. Né? Perfeitamente. Falar também de punições às irregularidades com nova lei eleitoral, como é que a população, independente dos fiscais e partido, podem colaborar? Eu já me adiantei um pouquinho a essa pergunta, mas eu acho que agora dá para você generalizar aí, porque cada um de nós cidadãos somos fiscais, gente. Claro. Não precisa ser fiscal do partido, não precisa usar lá fiscal. Não, qualquer cidadão é fiscal. Eu vi uma coisa irregular, eu vi um mesário fazer uma coisa que não podia fazer, eu tenho que denunciar. Tem que tirar todo hoje que levam o tal do celular, bate a foto, mostra, chama a atenção do lado para ter testemunha, enfim. Mas a palavra é sua. Nós temos a presença do cidadão nas eleições. Ele é, na verdade, o maior fiscal entre todos. Nem os dos partidos, não existe fiscal maior e melhor do que o próprio cidadão. Nós tivemos aqui em Bauru, até algumas eleições atrás, eu não me lembro exatamente o ano, um caso onde um cidadão filmou aquela distribuição, aquela jogatina de santinhos nas calçadas, e onde uma senhora se acidentou. E ele filmou isso e levou até o juiz eleitoral, até o cartório eleitoral. E aquilo foi montado um processo, né? Porque estava visível o candidato e a sua foto e o seu cabo eleitoral jogando aquilo. Então, dentro do colégio, nas imediações, lá na urna, no local de votação, o cidadão, com todo respeito, com toda educação, ele é o maior e melhor fiscal que poderia existir. Né? Porque nós temos que botar na cabeça, Rafael, que todos os políticos, todos, do que é vereador ao presidente da República, todos, com toda a mordomia que tem,
são empregados nossos. Sem dúvida alguma, todos são funcionários nossos. São funcionários nossos. Sem dúvida alguma. Porque são os nossos impostos que pagam o salário deles. Toda a estrutura, sem dúvida alguma. E olha, quem é autônomo, quem é aposentado, quem depende do almoço para poder ter o jantar e depende do jantar para ter o almoço do outro dia, se não trabalhar, fica sem comer. O político é o único que chegou no dia X, o país em greve ou sem greve, com dinheiro ou sem dinheiro, o dele está na conta. Sem dúvida. Né? Então, por isso que é muito bom a gente prestar atenção em quem que a gente vai votar. Se a pessoa está lá realmente por ideais, por princípios, né? Pela moral, ou está lá simplesmente para salvar o seu. Bom, se no dia da eleição pode transitar com carro adesivado? Pode. Normalmente, respeitando as normas do Denatran, as normas de trânsito, né, no município, e ele pode, obviamente, andar com o carro, com adesivo do seu predileto, daquele em quem ele quer votar, sem problema nenhum. Vale também a mesma coisa para as camisetas, que a pessoa entra com a camiseta, o bota. O comportamento é que diz tudo. Agora, se ele chegar lá na porta da sessão eleitoral, lá do colégio, começar a buzinar, fazer barulho, ele está infringindo... Exatamente. Ele quer chamar a atenção, ele está infringindo a lei. Agora, tem distância de, por exemplo, de painel, de banner, de cartaz, do candidato para o ponto eleitoral? Olha, hoje em dia, você praticamente não tem essa possibilidade. Antigamente você tinha 200, 300 metros, se não me falha a memória, mas hoje em dia é proibido, então não há essa possibilidade. Como não há a possibilidade de você jogar santinho, como não há a possibilidade de você fazer campanha no dia, então banner, essas coisas estão todas varridas da possibilidade de estarem próximo. Exatamente. Não pode, fim de papo. Se tiver e alguém presenciar, denuncie. Mas e se esse material estiver dentro da casa de alguém que é adepto ao candidato ou à candidata? Isso aí é normal, desde que ele não esteja fazendo estardalhaço, fazendo barulho, enfim. Não, mas se ele estiver dentro da normalidade, não há problema. O carro adesivado dentro do carro? Isso, exatamente. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Muito obrigado de coração, Rafael. A gente que é do bem, a gente que defende as pessoas do bem, quer muito bem a você. Como também tenho certeza que muita gente que não é do bem não gosta de você, porque você é rigoroso naquilo ali que é o certo, e mudou muita coisa e teve muitos ganhos para o nosso município com o trabalho seu e da sua equipe junto à Batra enquanto esteve lá na frente dessa entidade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui pela terceira vez esse período e isso é muito proveitoso, isso é muito bacana. Você, a TV FIB, toda a produção, darem essa oportunidade para falarmos sobre eleições municipais, sobre a lei, sobre o que pode, o que não pode, sobre o quociente eleitoral, enfim, isso aí é fantástico, eu só tenho a agradecer, é sempre uma honra, um prazer, e eu sempre estou à disposição sua e da TV FIB, o momento que vocês precisarem, é só chamar que a gente estará aqui, se Deus quiser. Eu não sei se vai dar tempo para tocar tudo, mas se pelo menos um pedacinho de uma das propagandas da Justiça Eleitoral, eu gostaria de encerrar o programa. Até! Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto.
Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores. Pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público.